eu vou contar. Não tem criança maior aqui, mas serve para a igreja. Uma história muito linda que eu li, já contei no primeiro culto. As crianças do segundo culto não vieram, porque estão todos no acampamento do Campuri, né, dos aventureiros. Fala sobre o sorriso. Um menino de rua estava brincando assim na porta de uma loja grande, uma cidade, e ele com os amiguinhos assim brincando. Daí eles viram parar um carro e uma senhora desceu muito bem vestida assim. Quando chegou perto da porta, o menino foi e abriu a porta da loja para aquela senhora entrar. E ela deu um sorriso, assim como a Mariana deu um sorriso quando chegou aqui, né, Mariana? Deu um sorriso e disse muito obrigada. Aquilo foi tão bom para aquele menino de rua, que ele passou o dia pensando no que tinha acontecido na vida dele. Olha, ele disse para os amiguinhos, ela sorriu para mim, ela disse muito obrigado para mim. Ele foi assim andando nas ruas, como era o costume dele. Aí ele pensou, eu vou mudar de vida. Eu não vou mais ser esse menino de rua. Arranjou emprego, foi vender jornais. Dali ele era muito fiel ao que ele fazia. Ele começou a procurar outro emprego, foi melhorando. E um lugar que ele voltou a trabalhar depois de alguns anos, foi ali, na própria loja onde ele tinha ajudado aquela mulher, abrindo a porta para ela. E depois de muitos anos também, que passou na vida dele, chegou aquela mesma senhora na loja e foi até o balcão para ser atendida. Quando o rapaz reconheceu ela, aquele menino de antigamente, né? Ele disse, a senhora lembra de mim? Não, eu não me lembro. Pois é, eu um dia abri a porta para a senhora. Eu era um menino de rua. Eu abri a porta e a senhora me disse muito obrigada e sorriu para mim. Aquilo valeu para a minha vida. O seu sorriso e as palavras de gratidão que a senhora me deram, criaram em mim um desejo de mudar a minha vida. Senti que eu tinha algum valor. Agora, sou eu que quero agradecer, porque se eu sou alguém hoje na vida, é porque a senhora sorriu para mim e me agradeceu. E ele foi, deu um abraço naquela senhora, que saiu feliz também por ter tido um gesto tão bom com aquele menino, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas precisam só de comida, né? Alimento, como vai começar o mutirão de Natal, que vai ser lançado hoje, né? É o arroz, é o feijão, são os brinquedos. Mas quantas pessoas estão precisando de sorriso? Estão precisando de um gesto de gratidão, de amizade da gente. Que a gente consiga isso. Que a gente realmente trabalhe pensando no bem dos outros. E consiga com isso fazer com que alguém sinta valorizado. Vamos orar? Vamos orar, não? Querido Deus, muito obrigado porque Tu nos trouxeste aqui a Tua casa de oração. Muito obrigado porque nós temos oportunidade de ajudar as pessoas. Que realmente façamos a diferença na vida de muitas pessoas, ensinando-as, ajudando-as também a se encontrarem contigo e se prepararem para o céu. Por Jesus, amém. Maria, num sábado muito feliz para você, para o papai, para a mamãe e para todos. Tá bom? Você também, Márcia. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do Universo. Teremos ainda o privilégio de ouvirmos uma música em louvor ao nosso Deus, cantada pelo pastor Felipe. Não consigo entender o que tu vês.
eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Deus pode fazer milagres em você. O nosso papel nos milagres é deixar que Deus haja. O poder é dele, mas você precisa permitir que ele faça na sua vida. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, um milagre, Senhor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Em mim. Amém. Provai e vede. História de hoje. Deus ouviu a minha voz. Deus sempre está pronto a ouvir a nossa voz. No ano de 2007, eu sofri um acidente onde eu fraturei um osso
O médico, quando fez a cirurgia, disse que eu haveria algumas limitações, que eu ficaria impossibilitado de alguns movimentos. E eu fiquei mais ou menos uns 6 a 7 meses sem poder sair de casa, sem poder caminhar. Quando chegou os 7 meses, um colega me falou disso: olha, está tendo um curso de apicultura no Sebrae. Como eu já estava entediado de estar em casa, eu fui e participei desse curso de apicultura e acabei me apaixonando pelas abelhas. E no ano de 2011 eu tive uma experiência bem marcante com Deus sobre apicultura. Eu estava me preparando para ir para uma fazenda onde eu tenho colmeias. Os demais apicultores que eu atendo estavam comentando que naquele momento não estava tendo florada, que não estava dando mel. Eu disse: bom, estou preparado para ir, eu vou ir, nem que seja só para olhar e ver se tem alguma coisa para fazer lá, e eu volto. Sábado pela manhã na igreja, no momento do ofertório, estava passando um testemunho sobre apicultura. 2 irmãos falavam sobre armar a caixa para pegar enxames, e aquele testemunho me marcou, assim, me chamou a atenção. E eu orei a Deus naquele momento e disse: olha, eu não quero provar se você vai me ouvir ou não, meu pai, mas que a gente tem que fazer prova de ti. Eu sei que não está dando mel, e eu estou entregando agora os enxames dessa fazenda que eu estou indo nas tuas mãos. Chegando na fazenda, eu fiquei decepcionado. No ano anterior havia passado uma queimada lá, um fogo acidental. Eu comecei a trabalhar ali, comecei a abrir as caixas, e eu tive uma surpresa quanto à minha expectativa muito grande. As caixas estavam todas repletas de mel. E, de repente, o Espírito Santo tocou no meu coração, lembrando da oração que eu tinha feito. Eu fiquei pensando como Deus pode se importar com um ser tão pequeno, como Ele pode se importar com um pedido tão simples. Eu sei que Ele sempre tem para dar mais do que eu consigo pedir. Quando eu cheguei na cooperativa, eu parei, descarreguei, a gente pesa ali as melgueiras na área de descarga, e as melgueiras totalizaram quase 900 quilos. E eu fiquei pensando: por quê? Deus é tão bom que Ele me deu exatamente a carga do meu veículo. Quando eu apresentei meu mel na cooperativa, e um favo pesou 4 quilos. E todas aquelas pessoas puderam ver as bênçãos de Deus. Todos sabem que eu guardo o sábado, que eu sou fiel nos meus dízimos, que eu creio em um Deus vivo. O que Deus fez naquele momento, porque ninguém estava colhendo mel. E além de eu colher mel, Ele me deu o dobro do que qualquer um já teve. Você percebe que a partir do momento que você começa a se relacionar de uma forma mais íntima, uma forma sincera com Deus, sendo fiel com Ele, assim como Ele é fiel com a gente, sendo que Ele é muito mais fiel do que nós somos, Deus sempre está pronto a ouvir a nossa voz. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração, não por nossas necessidades, não por nosso conforto, mas Ele sabe exatamente o que a gente precisa para ser feliz. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, é tão bom ouvirmos relatos de pessoas que recebem a bênção da Tua presença em suas vidas. Senhor, nós também somos testemunhas do quanto Tu trabalhas e quanto Tu tens bênçãos para nos dar. Senhor, que possamos agora sermos liberais ao devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que são, na verdade, a nossa prova de amor e fidelidade a Ti, mediante tantas bênçãos que recebemos. O Senhor possa estar com cada um de nós, dando-nos vida, saúde e paz, que possamos todos sermos abençoados por Ti ricamente. É o que pedimos no doce nome de Jesus. Amém.
Para louvarmos todos juntos, vamos cantar o hino 500. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Convidamos agora nossos queridos irmãos para que se coloquem de joelhos para uma oração. Santo Deus e eterno Pai que habita nos altos céus, somos-te gratos, Senhor, por que estamos aqui mais um sábado para te louvar e te engrandecer. Te agradecemos porque estamos aqui em tão boas condições, Senhor, e pedimos, Senhor, que tu venha
através do Teu Santo Espírito, conduzir este culto, Senhor. Que Teu Santo Espírito permaneça conosco aqui, durante o culto e durante todo esse dia também, Senhor. Abençoa o pregador desta manhã, o pastor Felipe, que ele não venha falar de si mesmo, Senhor, mas que ele venha trazer a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente, Senhor, e abençoa em especial os amigos que nos visitam também, que eles possam se sentir muito bem aqui na casa de Deus. Esteja com cada um deles, com cada membro presente e com cada visitante também, Senhor. Esteja com toda essa programação, que Teu nome seja louvado e adorado, não só aqui, mas em toda parte deste mundo, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu quero agora lhes apresentar o pastor que vai agora distribuir o pão da vida conosco. É o pastor Felipe Amorim, ele é o pastor da IAESC e vai estar agora fazendo o culto dessa manhã. Pastor, a igreja é toda sua, que o Senhor possa ser usado pelo Espírito Santo. Bom dia, feliz sábado. É muito bom estar na igreja. Eu gosto de igreja. Também não poderia ser diferente, né? Quem é pastor tem que gostar de igreja. Mas quando eu vou passear numa cidade nova, por exemplo, o primeiro lugar que eu quero ir é conhecer a igreja central daquele lugar. E se for um lugar que tem sede administrativa, associação, missão, eu quero ir lá também. Minha esposa fica até chateada porque ela quer, naturalmente, como todas as mulheres, ir no shopping. Mas eu quero conhecer a igreja. Eu gosto de igreja. Eu estou feliz porque eu estou conhecendo a igreja central de Joinville. Linda igreja. Com irmãos carinhosos. E eu estou muito feliz por estar aqui. Quero agradecer pelo convite, à direção da igreja, a ASA por ter cedido aqui o espaço. Daqui a pouco a irmã vai falar sobre o lançamento do Mutirão de Natal, que é um dos programas mais significativos que a igreja faz para a comunidade. A igreja tem que ser assim mesmo. A igreja tem que fazer diferença na comunidade. Se essa igreja um dia saísse daqui, a comunidade tinha que sentir falta dela. É assim que a igreja tem que funcionar. Eu não estou aqui sozinho. Eu vim com dois amigos, está ali o Carlos e a Gilmara. São preceptores lá no IAESC. Eu estou trabalhando ali no IAESC. E minha esposa não pôde vir comigo, mas ela está virtualmente entre nós. Está assistindo, mandou uma mensagem agora, está assistindo ali pela internet. Eu quero aproveitar. Qual é a câmera? Aquela ali? Eu vou falar para aquela ali. Quero aproveitar, amor, que eu estou falando para o mundo inteiro e dizer que eu amo você. Né? E dizer mais uma coisa, guarda a lasanha que eu estou chegando com fome. Mas que bom que nós estamos aqui na casa de Deus. Que bom que você veio adorar a Deus nesse dia. E eu quero falar com você sobre um assunto muito especial e importante para a gente. Pode colocar, por favor, o slide. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje. Hoje é dia dos finados, né? As pessoas estão indo aos cemitérios, visitar os túmulos. Elas estão, algumas, fazendo homenagens aos mortos. Elas creem que os mortos ainda escutam. Não é assim que a Bíblia diz, mas algumas pessoas ainda creem assim. E eu passei ali no cemitério, ali na entrada da cidade, e já estava tudo pronto para receber as pessoas. E eu gosto de visitar cemitérios, eu gosto. Já fiz alguns velórios. E eu gosto de ficar vendo epitáfios assim, né? Eu fui visitar um dia desses no cemitério de Gaspar Alto. Quem já foi no cemitério de Gaspar Alto aqui? Pois é, eu fui visitar lá. E, irmãos, aquele cemitério é uma maravilha, né? Você entra naquele cemitério e dá até vontade de morrer. É tão legal aquele cemitério assim. É uma olha o nome do cemitério. Cemitério Esperança. As pessoas que estão ali, eu fico pensando que quando Jesus voltar, vai ter um congestionamento de anjos ali. Porque vai ter tanta gente ressuscitando naquele cemitério. Mas eu gosto de ler os epitáfios. E você já pensou o que poderia ser colocado no seu epitáfio? O que poderia ser escrito ali na sua lápide?
Eu fui pesquisar alguns epitáfios, achei algumas coisas interessantes. Olha esse aqui. O senhor Pancrásio Juvenalis, bom esposo, bom pai e mau eletricista. Então, aí foi mais cedo para... Olha, essa outra eu vou colocar como uma forma de protesto. Minha esposa está assistindo, eu quero deixar bem claro que é uma forma de protesto essa próxima aqui, tá bom? Mas olha essa. Aqui descansa a minha querida sogra, Maria Gertrudes. Senhor, recebe-a com a mesma alegria com que te mando. Né? Maldade, né? Não concordo com isso, quero deixar bem claro. Tá certo? Eu acho que não pode tratar a sogra tão bem assim. Mas então, mas olha esse outro aqui. Tem gente que é tão ligado na internet que quando morre fica offline. Os mais antigos, quem usou o ICQ? Levanta a mão, por favor. ICQ. É só velhará. O ICQ. Tem gente que não morre, fica offline, né? E olha esse último aqui. Recordação de todos os teus filhos, menos Ricardo, que não ajudou em nada para construir o túmulo. A família está dividida até na hora da morte, né? Mas eu fiquei pensando o que poderia ter no epitáfio de um cristão. E eu pensei nesse aqui, ó. Viveu por um propósito, disposto a morrer por ele. Esse seria um bom epitáfio para um cristão, não? Viveu por um propósito, disposto a morrer por ele. Você já descobriu alguma coisa pelo que viver? Já descobriu algo pelo que morrer? Você tem alguma coisa na sua vida pela qual você daria a própria vida? Martin Luther King escreveu assim: se você não está pronto para morrer por alguma coisa, então você não está pronto para viver. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um grupo de combatentes chamado de kamikazes. Você já ouviu falar deles? Os kamikazes eram pilotos japoneses que saíam das suas bases aéreas e com seus aviões repletos de munição. Eles colocavam munição nas metralhadoras e tiravam todo o miolo do avião e colocavam também bombas dentro do avião. Porque quando acabava a munição das metralhadoras, eles jogavam os seus aviões em cima dos alvos inimigos. A intenção deles era destruir o máximo possível. E esses homens saíam da sua base aérea sabendo que eles dariam a vida por sua missão. Eu li uma vez a história de um kamikaze que antes de jogar o seu avião, foi abatido. O avião foi abatido, caiu no mar e o kamikaze, o piloto, sobreviveu. E a história dizia que ele estava muito chateado porque naquele dia ele não conseguiu dar a vida pela sua missão. Mas eu pergunto de novo, você já descobriu algo pelo que viver? Já descobriu algo pelo que morrer? A sua fé é forte o suficiente para que você dê tudo de si por ela? Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma história muito conhecida, mas que fala de gente que descobriu pelo que viver e descobriu pelo que morrer. Abra aí em Daniel capítulo 3, por favor. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1. E antes de lermos a Bíblia, nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Querido Deus, nós agradecemos pela Tua palavra e estamos com ela agora aberta diante de nós. Pedimos que o Senhor preencha o nosso coração com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler juntos. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores,
os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ali na Campina de Dura se instaurou uma situação diferente. O rei Nabucodonosor estava querendo divulgar a adoração à imagem que ele havia construído. A imagem que Nabucodonosor havia construído tinha todo um significado. E por isso, Nabucodonosor convidou muita gente. Na antiguidade, as pessoas não tinham recurso do negrito, do sublinhado, do itálico. Então, quando o autor bíblico queria enfatizar alguma coisa no seu texto, ele repetia. E você percebeu comigo que aqui no texto que nós lemos tem várias repetições. Por exemplo, dos instrumentos musicais. Por exemplo, de quem ele convidou. E também a repetição de para quem a imagem apontava. A Bíblia diz que a imagem, várias vezes o texto diz que a imagem foi levantada por Nabucodonosor. Então essas três coisas são coisas importantes no texto. A primeira delas que eu quero enfatizar é o convite. Todas as autoridades do Império Babilônico, que era quase todo mundo conhecido daquela época, todas as autoridades foram convidadas, com exceção de um. Quem não foi convidado, irmãos? Daniel. E olha que Daniel era um dos principais administradores da Babilônia. Mas eu quero te dar aqui uma sugestão, por que Daniel não foi convidado? A imagem do capítulo 3, ela é uma contrafação à estátua do sonho do capítulo 2. Vamos lembrar juntos? Como era a estátua do capítulo 2? A cabeça era de quê? Ouro, peitos e braços. Prata, quadris. Pernas, ferro e pés de barro e de ferro. E aí vem uma pedra, atinge os pés da estátua, destrói e cresce e conquista o mundo. Bem, quem fez essa interpretação para Nabucodonosor foi Daniel. E agora imagine o constrangimento de Nabucodonosor em ter que explicar para Daniel que a imagem que ele construiu é toda de ouro, não só a cabeça. Então provavelmente, Nabucodonosor arrumou um trabalho bem longe para Daniel. Daniel, vai fazer um favor para mim ali no Egito. Vai lá, dá um passeio lá. E aí, Daniel foi para algum lugar que a gente não sabe aonde, mas não estava naquele local. E a gente tem certeza que Daniel não estava ali, porque se ele estivesse, não seriam 3 em pé, seriam 4. A gente tem certeza disso. Então Nabucodonosor deu um jeito de mandar Daniel para bem longe. Mas ele convidou todas as autoridades. Por quê? Porque a intenção de Nabucodonosor era espalhar a adoração dessa imagem por todo o seu império, quase o mundo inteiro. A imagem, ela nos diz algumas coisas por si mesma. Por exemplo, a Bíblia diz que a imagem tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. Isso em metros dá aproximadamente 30 metros de altura por 3 de largura, tudo de ouro. Olha a riqueza da Babilônia. Mas a numeração em côvados, ela é importante para a gente. Por quê? O número 7 na Bíblia é um número que aponta para Deus, número da perfeição. E o número 6, na cultura babilônica e também na Bíblia, é um número que aponta para quem? Para homens. Lembra do número 666 do Apocalipse? Diz que é número de homens. Então aquela estátua com aquelas medidas 60 por 6, ela estava dizendo que aquela estátua não apontava para Deus, ela apontava para um homem. E quem era o homem? A repetição nos ajuda a entender, né? O rei Nabucodonosor. Mas as medidas da estátua também falam por si.
Os bons matemáticos sabem que 60 vezes 6 dá quanto? 360. E 360 é o número de graus da circunferência. A circunferência completa na Babilônia antiga representava a totalidade dos deuses da Babilônia. Isso quer dizer, irmãos, que aquela estátua apontava para um homem, Nabucodonosor. E aquela estátua reunia nela toda a adoração a todos os deuses da Babilônia. E todos os deuses deveriam estar submissos a Nabucodonosor. O recado era claro. O Deus do capítulo 2, lá do meu sonho, não tem nada a ver com a Babilônia. Quem vai reinar na Babilônia sou eu, Nabucodonosor. E é para sempre, não só a cabeça de ouro, não, é para sempre. Então aquela estátua estava colocada lá para apontar para Nabucodonosor e para tirar o foco de Deus. Mas eu quero que você mude o seu foco de novo. Porque agora eu quero que você olhe para os 3 jovens amigos de Daniel. Nabucodonosor sabia muito bem quem eram aqueles jovens. Ele sabia que eles eram fiéis ao seu Deus. Você lembra do capítulo 1, quando os 4 chegaram lá na UFBA, no início das aulas da UFBA, a Universidade Federal da Babilônia? Eles começaram o seu curso universitário lá, e no banquete, eles já se identificaram quem eles eram e quem eles não eram. No banquete estava lá aquelas comidas, carne de porco, camarão, Coca-Cola, um monte de coisa lá. E aí eles estavam lá e não aceitaram. Desculpa ter falado, mas tem que falar. Eles logo se identificaram do que eles fariam e o que eles não fariam. E Nabucodonosor já percebeu que lá no capítulo 1 eles eram fiéis, mas mesmo assim ele mandou o convite para os 3. Sabe por quê? Porque Satanás sempre vai dar um jeito de mandar convite para você fazer coisa errada. Convite para fazer coisa boa, você vai encontrar na igreja, você vai encontrar no clube de bravadores, no encontro de jovens da igreja. Mas fora disso, vai ficar cheio de convite para você fazer o que não presta. Na faculdade, vão te chamar para balada. Lá no trabalho, vão te chamar para o happy hour depois, para você ir para o barzinho. E sempre vão surgir convites para você fazer o que não presta. E aqueles jovens, eles foram quase que impelidos aí, mas eles foram já decididos que eles não iriam desonrar a Deus. E a Bíblia diz que uma orquestra ia tocar, uma grande banda ia tocar, e quando a banda tocasse, eles deveriam se ajoelhar. Irmãos, eu queria que você olhasse para esses 3 jovens com carinho, porque nenhum jovem da história da humanidade passou por uma pressão de grupo tão grande quanto esses 3. Eles eram apenas 3 no meio de uma multidão, e eles sabiam que todos se ajoelhariam, mas eles não iriam se ajoelhar. E a orquestra tocou, e agora imagine a pressão que eles passaram. E eles poderiam ter racionalizado. Por exemplo, eles poderiam ter pensado assim: Deus não quer que eu morra tão jovem. Eles tinham por volta de 20 anos. E eles poderiam ter pensado assim: Deus não quer que eu morra, então eu vou fazer o seguinte: eu vou me ajoelhar, mas Deus conhece o meu coração. Já ouviu essa frase por aí? Deus sabe que eu vou me ajoelhar, mas não é para a estátua. Eu vou me ajoelhar para Ele. Vou estar adorando a Ele. E aí Ele conhecendo o meu coração, eu me ajoelho, escapo da morte e fica tudo certo. Você sabe que tem gente que faz assim? Deus conhece o meu coração, pastor. Estou indo na balada, mas estou indo evangelizar. Vou levar livro A Grande Esperança para a balada e para evangelizar. Deus conhece meu coração. Ele sabe, pastor, que eu estou indo namorar sozinho, só eu e minha namorada na casa dela, mas Ele conhece meu coração. Ele sabe que não vai acontecer nada. Ele sabe, pastor, que Ele conhece meu coração. E Ele sabe que a minha intenção é adorá-lo. E tem gente que acha que Deus é só cardiologista, né? Deus é o coração, só quer o coração. E eles poderiam ter pensado assim: não, Deus conhece. Vou me ajoelhar, mas não é para a estátua. Mas eles não pensaram assim. Eles poderiam ter pensado de outra forma. Pense comigo. Poderiam ter pensado assim: Deus não quer que eu morra tão jovem.
E Deus sempre perdoa, está escrito na Bíblia, Deus sempre perdoa, sim ou não? Está escrito isso? Sim, está escrito que Deus sempre perdoa. E também está escrito que Deus é amor, também está escrito isso? Ah, está escrito. Então vou fazer o seguinte, eu vou me ajoelhar, depois eu peço perdão a Deus. E Deus sempre perdoa. Eu peço perdão, Ele é amor, Deus sempre perdoa, está tudo certo depois de me ajoelhar. E eu não morri. Poderia ou não poderia ter pensado assim? Claro, ninguém quer morrer, querido. Nem com 20, nem com 70, nem com 90, ninguém quer morrer. E eles poderiam ter pensado, não, Deus sempre perdoa. Tem uma doutrina que gira aí pelo mundo evangélico, chamado de universalidade do amor de Deus, ou universalismo. E essa doutrina diz o seguinte: Deus ama tanto a humanidade, que Ele vai salvar todo mundo. E eu já ouvi alguém dizendo para mim assim, pastor, não precisa guardar mandamento, não. Não precisa ser fiel, coisa nenhuma, Deus vai salvar todos, porque Ele é amor. Irmãos, a pessoa que desenvolve uma doutrina dessa nunca leu a Bíblia. Porque na Bíblia diz que ladrões, mentirosos, invejosos e todos outros pecadores que faz uma lista lá, não entrarão no céu. A Bíblia afirma, vai ter gente salva e vai ter gente no churrasco do diabo lá no lago de fogo e enxofre. Vai ter gente perdida. Então, tem gente que fica confiando no tal do amor de Deus e do perdão de Deus para programar pecado. Sabe, perdão pré-datado? É o cheque, pega o cheque e diz assim, Senhor, hoje é sábado. Senhor. Irmãos, eu vou dizer, sábado à noite, parece que a diabrada sai tudo com gosto de sangue na boca. Sábado à noite é o dia, né? Sábado à noite é a hora. E tem jovem na igreja que diz assim, eu vou sábado de manhã para a igreja para acumular um pouquinho de life, né? E à noite eu vou gastar meu life. E fica dizendo assim, estou sábado de manhã na igreja, mas à noite, Senhor, não vai dar. Eu vou. Aí o Senhor fala o seguinte, Senhor, guarda um perdão para domingo de manhã, bem cedinho. Quando eu chegar, eu já faço uma oração, o Senhor me perdoa e a gente volta à amizade e tal. No outro sábado a gente vê o que vai acontecer sábado à noite. E tem gente que fica fazendo cheque pré-datado de perdão, confiando no amor de Deus. Deus ama, Deus perdoa, mas Deus não perdoa gente que fica deliberadamente no pecado. Deus perdoa o pecado de acidente. Deus perdoa gente que está tentando ser fiel e aí tropeça. Lá em Hebreus capítulo 10 diz assim, quem vive deliberadamente em pecado, para esse não há salvação, não há sacrifício. Não adianta confiar na morte de Jesus na cruz, se você fica planejando o pecado. E aqueles 3 jovens poderiam ter pensado assim, Deus sempre perdoa, então eu vou fazer. E eles poderiam ter pensado uma terceira coisa, ninguém me conhece. Olha para um lado, olha para o outro, ninguém me conhece. Vou fazer só uma vezinha, depois eu me acerto com Deus. E tem jovem que quando vai pecar faz assim, ó. Olha para um lado, olha para o outro, ninguém está olhando, ele vai e a vaca vai para o brejo. Mas eu vou te dar um conselho, quando você for pecar, você olha para cá e depois faz assim, ó. Ah, Deus, você está aí? Não ia pecar não, estava só pensando. Olha para cima toda vez que for pecar, porque Deus está lá olhando para você em qualquer lugar que você esteja, dentro do quarto, na escola, na faculdade, em todo canto. Então, eles poderiam ter racionalizado o pecado deles, mas eles decidiram ficar firmes. Irmãos, a orquestra começou a tocar. Isso é uma música assim parecida com o carnaval do Rio de Janeiro. O negócio começou a tocar e todos se ajoelharam, com exceção de 3 jovens que ficaram em pé, com o peito estufado, dizendo assim, é para morrer? Então eu morro. 3 jovens ficaram em pé, dizendo, se é para dar minha vida por causa de Cristo, eu dou. E nessa hora, irmãos, surgiu um grupo que não existe na igreja central de Joinville, nem em Santa Catarina, só existe em outros lugares do Brasil. Um grupo chamado de fofoqueiros. Não tem aqui, só em outros lugares do Brasil. E eles, quando viram os 3 jovens em pé, eles olharam e perceberam, eles estavam ajoelhados, mas a fofoca é tão forte que eles levantaram do lugar e foram em direção a Nabucodonosor. Ô rei, o senhor não disse que quem ficasse ajoelhado ia morrer?
Sim, eu disse, quem ficasse ajoelhado iria morrer. Tem 3 jovens, desculpa, quem ficasse em pé ia morrer, né? Tem 3 jovens em pé, lá na campina, e Nabucodonosor ficou irado. Eles: tragam os 3 aqui que eu vou jogar imediatamente na fornalha. E aí trouxeram os 3. E quando chegou na frente de Nabucodonosor, aconteceu uma coisa estranha. Releia comigo o versículo 6. Diz assim: qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. No mesmo instante. Não ia ter conversa, segunda chance. Mas quando os 3 jovens chegaram diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor deu uma segunda chance. Eu quero te dar uma sugestão aqui. Por que Nabucodonosor teria dado uma segunda chance? Quando ele olhou para aqueles 3 jovens, ele deve ter pensado assim: são os meus 3 melhores funcionários. Você lembra quantas vezes mais inteligentes eles eram do que todos os outros? Lembra quantas? 10 vezes. Então Nabucodonosor deve ter pensado assim: esses caras resolvem meus problemas. Nunca faltaram ao trabalho, só chega na hora. Se alimentam bem, então não tem atestado médico. Mas tanto tempo que trabalha para mim, nunca faltaram um dia porque estavam gripados. Esses homens, esses rapazes, eles são honestos, eles são fiéis no trabalho. Como é que eu vou perder meus 3 principais, meus 3 melhores funcionários por causa disso? E eu quero te dizer uma coisa: nem sempre as pessoas defenderão a tua fé. Mas talvez, se você for o melhor na faculdade, o melhor aluno, o mais estudioso, o mais aplicado, na hora que você chegar para o seu professor e disser assim: professor, não dá para vir fazer essa prova na sexta-feira à noite. Aí ele vai pensar assim: como é que eu vou prejudicar o meu melhor aluno por causa de um dia? Vem no outro dia. Talvez, se você for o melhor funcionário da sua empresa, você vai chegar: chefe, não dá para eu vir sábado de manhã na reunião. Ele vai dizer assim: como é que eu vou perder o meu funcionário mais eficiente por causa de uma reunião? Tá bom, vai para a tua igreja. Nem sempre vai acontecer assim, mas às vezes o nosso testemunho de fidelidade impacta outras pessoas. E aqueles 3 jovens receberam a segunda chance. Eu imagino Nabucodonosor chegando para ele dizendo assim: olha, pessoal, é só uma ajoelhadinha, só uma vezinha. A banda vai tocar agora só para vocês. E o diabo faz assim, né? Ele dá uma atenção especial para quem é fiel. E ele vai tocar só para vocês a banda. Vocês ajoelham, levantam, depois vocês voltam para o Deus de vocês. É só uma vezinha. Já ouviu alguém dizendo assim: não, é só uma vezinha. Irmãos, essa vezinha tem acabado com a vida de tanta gente. E eles disseram algo que me impressiona toda vez que eu leio. Está aí no versículo 16, eu vou colocar aqui na tela também. Olha a resposta dos 3 jovens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, que resposta! Sabe o que esses jovens tinham no coração? Eles tinham o compromisso de serem fiéis a Deus, independente do que Deus fizesse ou deixasse de fazer por eles. Eles não ficavam negociando com Deus assim: Deus, eu vou ser fiel, mas... Porque tem gente que faz assim: Senhor, vou ser fiel no meu trabalho, mas eu quero ser o chefe no ano que vem. Senhor, vou ser fiel no meu dízimo, mas eu quero que meu salário triplique na próxima promoção. Senhor, vou ser fiel no meu namoro, tá? Quando eu arrumar um namorado, vou ser fiel, mas eu quero aquela. E tem gente que fica negociando com Deus a sua fidelidade. Senhor, vou ser fiel, mas o Senhor vai ter que fazer isso por mim. Queridos, esses 3 jovens entendiam uma coisa que você precisa entender, e eu também. A fidelidade que nós devemos ter a Deus não depende do que Ele faz ou deixa de fazer por nós. A nossa fidelidade para com Deus depende do que Ele já fez. E deixa eu te lembrar uma coisa: você estava condenado à morte. Lembra disso? A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. E diz que todos pecaram. Então você estava condenado à morte.
condenado ao fogo eterno, condenado a não existir para sempre. Mas aí Jesus desceu do céu, nasceu como uma criancinha, sofreu nessa terra, morreu na morte de cruz, ressuscitou, voltou para o santuário, para que você tenha direito à vida. Você estava condenado à morte, agora tem direito à vida. Você precisa de um motivo maior do que esse para ser fiel a Deus? Precisa Deus fazer mais alguma coisa por você? Você estava condenado à morte, Deus te dá vida? Irmão, se Deus não derramasse nenhuma bênção sobre nós, nem material, nem sentimental, nem física, se Deus passasse a nossa existência toda aqui na terra sem derramar nenhuma bênção sobre nós, nós ainda teríamos motivo suficiente para sermos fiéis a Ele. A salvação que Ele me deu e que Ele deu a você de graça. Então para de tentar encontrar um motivo para ser fiel a Deus. Ele já te deu na cruz do Calvário. E você não precisa de mais nenhum outro. Aqui estão 3 jovens que entenderam bem isso. E disseram: Nabucodonosor, não adianta tocar, vai tocar 500 vezes a banda. Nós não vamos nos ajoelhar. Irmãos, diante dessa resposta tão fiel, se essa fosse uma história de ficção, e eu fosse o autor da história, eu escreveria da seguinte forma a partir daqui: e desceram 350 anjos poderosos do céu, com espadas flamejantes, e decapitaram todos os infiéis, em 3 partes. E então livraram os 3 jovens. Mas não foi isso que aconteceu. Para onde foram os 3 jovens fiéis? Para a fornalha. Irmãos, Deus nunca prometeu vida fácil para os seus fiéis. Nunca. E se você está passando por aflições, não significa que Deus não te ama. Não significa que você está cometendo um pecado, Deus está te castigando. Não. Os seus fiéis também vão para a fornalha. Infelizmente, tem gente pregando por aí que se você aceitar Jesus, nunca mais você vai ter um problema. Aceite a Jesus e você vai ganhar tudo, a loteria, tudo. Esse evangelho não existe na Bíblia, irmãos. O evangelho da Bíblia é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os fiéis de Deus também vão para a fornalha. Mas eu quero dar um passeio pela história, porque as imagens mudam. Eu queria passear com vocês um pouquinho por alguns momentos da história. Você sabia que dos apóstolos apenas João morreu naturalmente, mesmo assim depois de ter escapado de um caldeirão de óleo fervente? Aqueles homens e mulheres poderiam ter morrido tranquilamente na sua cama, se apenas tivessem se curvado diante da imagem da negação de Cristo. Mas eles preferiram morrer de uma morte cruel a negar o nome de Jesus. Vamos mais para frente na nossa viagem. Aqui é um relato de uma testemunha ocular chamado John Fox. Ele escreveu um livro, o Livro dos Mártires. E ele fala de alguns sofrimentos dos cristãos no Império Romano. As crueldades executadas nestas perseguições foram de tal calibre que muitos dos espectadores estremeciam de horror ao vê-las e ficavam atônitos diante da coragem dos que as sofriam. Alguns dos mártires eram obrigados a passar com os pés já feridos sobre espinhos, cravos, conchas afiadas. Outros eram açoitados até que seus tendões e veias ficassem expostos. E depois de haverem sofrido os mais atrozes tormentos já inventados, eram mortos das maneiras mais terríveis. Gente que poderia ter escapado de uma morte cruel, se apenas tivesse se curvado diante da estátua da negação da fé. Mas preferiram sofrer muito antes de morrer, a negar o nome de Jesus. Vamos para frente. Século XV, um homem chamado Jerônimo de Praga ia morrer na fogueira, e o Marte e o algoz
fez menção de colocar fogo atrás para que ele não o visse. E ele disse o seguinte: venham aqui e ateiem fogo diante do meu rosto. Se houvesse temido as chamas, não teria vindo a este lugar. Irmãos, isso é fé. Tem gente que acha que fé é ficar manipulando Deus. Sim, ó, Deus, estou doente, me cura. Deus, estou pobre, quero ser rico. Deus, estou com problema, ajuda. E tem gente que trata Deus como um aparelho eletrônico, assim. Deus está ali no cantinho dele, desligado. Aí eu estou precisando de ajuda, eu vou lá e ligo Deus. E aí Deus, faz isso aqui, Deus, por mim. Aí quando Deus resolve o problema, eu vou lá e desligo Deus, deixo ele no cantinho. Aí depois estou precisando de novo, vou lá e ligo Deus. Ele já resolveu o meu problema, eu desligo Deus. Deus não funciona assim. Deus não é um aparelho eletrônico que você liga e desliga na hora que quer, que usa do jeito que quer. Tem gente que acha que ter fé é manipular a Deus, é dizer o que ele tem que fazer ou não tem que fazer. E eu ouvi uma vez aí um líder religioso falando assim: Deus, eu determino que isso tem que acontecer agora. Quem é você para determinar alguma coisa? Miserável pecador que só está vivo por causa da misericórdia de Deus, vai determinar nada de Deus? Mas tem gente que acha que tem poder para isso. Queridos, isso não é fé, isso é presunção. Fé é ficar com Deus quando tudo está dando errado. Fé é continuar com Deus quando a tua vida está toda desregrada. Fé é continuar com Deus quando a tragédia chega. Fé é continuar com Deus quando você perde o emprego. Fé é continuar com Deus quando você nem está entendendo o que está acontecendo. Fé não é manipular Deus. Fé é ficar com Ele quando tudo está dando errado. Isso é fé. Mas eu quero avançar na nossa viagem e chegar no dia 2 de novembro de 2013, Igreja Central de Joinville. Porque nesse momento Deus está sondando corações. Deus está olhando do céu e Ele quer identificar os corações que estão dispostos a dar a vida por Ele. Ele está olhando para você, lá para o íntimo do seu ser, e está te perguntando: é você o meu fiel da atualidade? É você que está disposto a perder qualquer coisa em nome da fé? E eu quero perguntar: é na Igreja Central de Joinville que Deus vai encontrar os seus fiéis da atualidade? É aqui entre esse grupo que Deus vai encontrar gente como Jerônimo, gente como os apóstolos, gente como aqueles 3 jovens? É aqui que Ele vai encontrar? É no seu coração que Ele vai encontrar valentia suficiente para enfrentar qualquer coisa por Ele? Eu quero ler alguns textos com vocês. O primeiro é esse: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso, e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. É isso que Deus espera de você. Outro texto: a maior necessidade do mundo é a de homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam fiéis pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Deus não espera nada menos de você do que isso. Deus não espera um padrão menor para você. Ele espera que você seja fiel, independente do que aconteça com você. Essa é a expectativa de Deus em relação aos seus filhos.
Mas você pode estar pensando assim: tudo bem, pastor, já entendi. Já entendi que eu tenho que ser fiel. Já entendi o que eu tenho que fazer. Mas e de onde vai vir essa força? Porque eu tenho tentado, pastor. Eu tenho tentado ser fiel, mas está difícil. De onde é que vai vir essa força? Então eu quero voltar com vocês lá para Campina. Porque agora vai acontecer uma cena impressionante. Nabucodonosor pediu que os seus homens mais fortes amarrassem os 3 jovens e lançassem na fornalha. E a fornalha estava tão aquecida que só o bafo da fornalha matou aqueles homens que foram jogar os 3. E eles foram para dentro da fornalha e todo mundo ficou olhando, porque eles queriam ver aqueles 3 jovens se retorcer por alguns segundos e morrer. Mas o que aconteceu foi diferente. Nabucodonosor ficou de longe olhando e ele não conseguia acreditar no que ele via. E ele chamou os seus assistentes e perguntou: nós não lançamos 3 jovens amarrados? Sim, rei, 3 jovens amarrados. Mas como é que eu estou vendo 4 soltos, caminhando, e a aparência do quarto é do Filho de Deus? Irmãos, eu não sei se você percebeu uma coisa nesse texto. Aqueles 3 jovens já eram fiéis a Deus desde que chegaram na Babilônia. Eles já eram leitores da palavra de Deus, eles já oravam, eles eram consagrados. Mas eles nunca estiveram tão próximos de Deus quanto dentro da fornalha. Isso aconteceu com Jó também, você lembra? Jó no capítulo 1 era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas depois que ele passou por toda a sua aflição, lá no último capítulo ele diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe por que Deus deixa você entrar na fornalha mesmo sendo fiel? Porque lá você vai ter o maior e mais íntimo encontro que você teve com Deus na sua vida. Aqueles 3 jovens entraram, e ao invés do fogo queimá-los, queimou as cordas. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha na roupa. E eles estavam passeando no fogo, porque é assim que acontece com o fiel de Deus. Ele está dentro da fornalha passeando como se estivesse no parque. E as pessoas não conseguem entender por que um cristão tem tragédia na família, está com problema no emprego, por que o cristão está doente e ele sai de casa sorrindo, ele sai de casa e deseja bom dia, boa tarde, boa noite, ele é feliz no trabalho. As pessoas não conseguem entender, porque elas não conseguem ver Jesus passeando no meio do fogo com seus fiéis. Irmão, você está passando pela fornalha porque é fiel. Continua. Não desiste. Porque é dentro da fornalha que você vai ter o seu maior encontro com Deus. E há uma promessa para você. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Olha que frase: Satanás com todas as forças do mal não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus, amém? Satanás com todas as forças do mal não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. O mesmo Deus que protegeu os 3 jovens na fornalha está disposto a proteger hoje. Deus não ficou mais fraco, irmão. Deus é o mesmo, e Ele está esperando os seus fiéis para que Ele haja. Ele está esperando gente que vai para o trabalho e quando é tentado a desonrar a Deus, diz assim: eu fico com Deus, não estou nem aí para o trabalho.
Deus está esperando jovens que, se o namoro está desonrando a Deus, eles acabam o namoro mesmo gostando do outro. Gente fiel. Deus está esperando gente que na faculdade prefere honrar a Deus do que passar numa prova. E eu pergunto de novo, é aqui que ele vai encontrar? Eu sei que eu estou falando para pelo menos 2 grupos de pessoas aqui. O primeiro grupo é gente que sabe que tem que ser fiel, mas não está sendo. Gente que sabe que tem que ter um namoro santo, mas não está tendo. Gente que sabe que tem que ser fiel no trabalho, mas não está sendo. Eu tenho um recado para você. Se Deus te trouxe aqui nessa manhã, é porque ainda dá tempo de voltar. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dizer: acorda, filho. O pregador está falando, é com você. Abandona os pecados. Vem para perto de mim e eu te ajudo a ser fiel. Se você está aqui escutando, é porque ainda dá tempo. Volte logo, hoje. Mas eu sei que eu estou falando para um segundo grupo. Gente que é fiel a Deus. Gente que se dedica à sua obra. Mas está dentro da fornalha. O recado de Deus para você é: continua. Não desiste. Você não está entendendo o que está acontecendo? Não desiste. Está doendo? Não desiste. Porque, queridos, aqueles jovens saíram da fornalha. E lembra da estátua do começo, da imagem do começo do capítulo? Foi esquecida. Porque quando eles saíram da fornalha, Nabucodonosor teve que reconhecer que só um Deus poderia ser adorado: o Deus daqueles 3 jovens. E tem mais. Nabucodonosor escreveu uma ordem para todo o Império Babilônico, que era praticamente o mundo conhecido, dizendo que somente o Deus daqueles 3 poderia ser adorado. Irmãos, olha o que aconteceu. 3 jovens fiéis pregaram o Evangelho em todo o mundo com seu testemunho. E pode ser que Deus esteja esperando sua vida de testemunho para pregar na sua faculdade, para pregar no seu trabalho, para pregar na sua casa. Então, se você é fiel, está dentro da fornalha, não desiste. Continua. Falta pouco. Jesus está voltando. Falta pouco. Continua. Eu quero terminar o nosso culto hoje cantando um hino com vocês. Pode trocar, por favor. Enquanto a gente canta esse hino, a primeira estrofe dele, eu queria que você cantasse sentado, falando para Deus do que você precisa. Você precisa de força para ser fiel? Fala para Ele. Mas se você está sendo fiel e está dentro da fornalha, pede a Ele força para não desistir. Eu não sei quem você é, mas Deus sabe, você sabe. Nós vamos cantar a primeira estrofe sentados. Mas quando começar a primeira vez do refrão, aqueles que querem ser fiéis a Deus, começar a ser fiéis, ou passar, ou continuar sendo fiel, fique em pé na hora do refrão. Agora é hora de falar com Deus. Conte para Ele quem você é, do que você precisa, e Ele vai te ajudar. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que agora é hora de compromisso. Fique em pé quem quer ser fiel a Deus, por favor.
Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Ele pode te dar força, você não tem, mas Ele tem e pode derramar sobre você. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Como é o nosso Deus? Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Fale mais uma vez. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Vamos orar. Querido Pai, eu quero agradecer, Senhor Deus, por essa história que nos motiva à fidelidade, Senhor. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como nós somos falhos, frágeis, e como o nosso coração nos inclina, Senhor Deus, nos leva para o pecado. Por isso nós queremos nos entregar em Tuas mãos agora, para pedir forças dos céus para sermos fiéis. Também, Senhor Deus, quero pedir, Senhor, uma bênção especial sobre aqueles que estão dentro da fornalha. Meu Deus, dá o sentimento de avançar, Senhor Deus, de prosseguir, sabendo que o Senhor está com ele no meio da fornalha, com ela no meio da fornalha, Senhor Deus. Nós pedimos forças mais uma vez, e tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Sinais estão a mostrar.